Olá, pessoal! Agora tô vendo aqui o pessoal tá começando a entrar. Quem já tá lá? Amanda Meirelles, Brenda, Irã, Isabela, Marlene, Nilson, Paula, Paulo, Rafaela, galera, tudo bem com vocês? Vão entrando na sala, já vão deixando lá no chat aquele oi, aquele hey, espertíssimo, e diz para mim. Boa tarde, Amanda. Primeiro, Amandinha primeiro foi a primeira lá, não dá um rei para a galera, um boa tarde. Diz para mim de onde você está falando, qual universidade te foi a porta para você estar aqui hoje comigo. Tá? Pô, eu sou o Irã da PUC Minas. Sei lá, será que eu acertei essa? Sou Esther da Facens. Não sei, talvez. Diz aí para mim qual é a universidade que vocês são. Vou esperar que vou conversando com vocês. Esther da PUC Minas, Unicarioca PUC Minas, a Brenda da PUC Minas, galera da PUC Minas em peso aqui. Esperar 5 minutinhos para começar a nossa super live. Vamos lá, quem mais? Isabela, Unicarioca. Unicarioca. Caniel da PUC Minas, Carmen da PUC Minas. É isso aí, galera. A galera tá chegando. Vai chegando, já dá aquele salve espertíssimo para a galera. Vou botar aqui na tela enquanto isso. QR Code. Vocês escanearem. Enquanto a gente não começa. Deixa eu achar aqui onde eu botei ele. Poxa vida, você não deixa isso aqui na mão. Que ele. Deixa rolando aqui um. Ah, tá aqui, achei. Um QR Code para vocês se conectarem comigo via LinkedIn, a gente não perder nosso contato. Aqui. Um minutinho vai ficar rolando esse. Ó, você pode. Vai lá, vamos começar aqui a nossa live de propósito, tá? Começa me adicionando no LinkedIn. Vamos fazer contato, vamos manter o nosso networking ativo e funcionando. Essa coisa linda com o Baby Yoda aqui no seu cantinho esquerdo é um QR Code, você pode só escanear o QR Code, você pode abrir lá o LinkedIn, colocar Rodrigo Selbach, sou eu, me adiciona lá. Hoje com esse tempo úmido, gente, meu cabelo ele tá mega selvagem. Tá difícil aqui. Muito, o Baby Yoda super fofo, o Baby Yoda no QR Code. A Ingrid, da Unicarioca também. Gente, Unicarioca e PUC Minas dominando o terreno hoje. Alguém que não é da PUC Minas ou da Unicarioca, continuem colocando aí de onde vocês são. Tem alguém que não é de alguma dessas duas? Olha, últimos minutinhos para a gente começar. Ok, silenciando aqui o telefone. Agora, próxima 1 hora, ninguém me chama. Ah, parou lá o QR Code, eu esperando os últimos 25 segundos. PUC Minas, Belo Horizonte, adoro Belo Horizonte. Ex-aluno de graduação e pós da Unicarioca. Bem-vindos, caraca, estou muito feliz com vocês aqui hoje. Deixa eu ver, já somos 37, a gente já pode começar. Bom, vamos ver aqui, ó. Se o celular apitou aqui, ó. Apitou o LinkedIn ali, gente. Aí funcionou. Agora funcionou. Vamos lá. A gente vai falar sobre propósito hoje, um tema que eu adoro tratar, viajo muito para tratar esse tema, converso com muitas pessoas pelo Brasil para tratar sobre propósito e nós vamos combinar o seguinte. Qualquer dúvida, pergunta que queira fazer, já vai jogando no chat conforme eu for falando, tá? Primeira combinação nossa aqui. Pô, pensei uma coisa aqui, quero saber.
Pá, manda no chat. Pode mandar no chat ou pode mandar no Q&A. Eu estou cuidando dos dois aqui. Não se preocupa. Beleza? Então, esse tal de propósito, onde eu encontro o que é esse tal de propósito que as pessoas tanto falam que ele se tornou tão relevante ultimamente? Bom, vou começar me apresentando. Meu nome é Rodrigo Selbach, tenho uma escola de educação corporativa. Eu trabalho num evento, que é se alguém conhecer, manda um "o" aí no chat, que chama Campus Party Brasil. Eu cuido de uma área que chama Campus Play, dentro da Campus Party Brasil, e também na Campus Party Colômbia, e dou aula em duas universidades, as universidades não estão aqui, dou aula na Universidade de Caxias do Sul, lá no Rio Grande do Sul, e dou aula lá na Universidade de Fortaleza, lá no Ceará. Dou aula de esportes eletrônicos, para quem conhece esportes eletrônicos, League of Legends, Counter-Strike, essa área aí. Sou autor de um e-book que ficou em primeiro lugar em 2 listas da Amazon. Tem uma história dentro de uma HQ que chama As Inconcebíveis Aventuras de Super Incel, e tem um capítulo meu sobre liderança dentro de um livro que chama Sabedoria de Tyrion Lannister, a edição online do livro, tá? Pois quem quiser me manda um oi lá no LinkedIn ou no Instagram, que eu mando o link para vocês fazerem download gratuito do livro, tá? Mas tem que me mandar um link lá dizendo, Rodrigo, pô, eu quero fazer o download dos livros lá de graça, me manda o link, eu mando para vocês, beleza? Vamos lá. Outra coisa que eu quero pedir, galera, continua mandando boa tarde aí, boa tarde, Laís, boa tarde, Isabelle, vamos todo mundo chegando aí, pega o seu cachecol, o seu casaquinho, que tá frio pra caramba aí no Brasil. Galera, a gente gosta muito de ver como vocês estão nos assistindo ou as coisas que vocês estão gostando, certo? Então, quando aparecer aquele slide na tela, você, caraca, gostei disso que o Rodrigo falou, fez todo sentido para mim, dá um print, tira uma foto aqui, ó, faz uma selfie, posta no seu Instagram lá, me marca, @Selbach, e marca a universidade que você tá, a sua universidade, não é isso que é para marcar, tá? Marca a universidade que vocês estudaram, PUC Minas, Unicarioca, tá? Essa é a história, tá? E marca, eu gosto muito de ver todo mundo que tira. Aí, olha, Edna, BH de PUC Minas, o Denver também, Direito de Belo Horizonte, beleza? Eu adoro ver, eu reposto todo mundo que me marca, vai para o meu feed, certo? Vamos lá. Rodrigo, final, o que é esse tal de propósito, então, que a gente fala tanto? Antes da gente falar sobre o que é, vamos dar uma olhadinha. Tem uma pesquisa de um cientista chamado Gabriel Grant, de Yale, pesquisa mais importante sobre propósito já feita até hoje. Tá? A gente vai primeiro entender como é que está a busca da humanidade por propósito. Isso engloba todos nós. Depois a gente vai entender o que não é propósito, e aí a gente vai falar sobre o que é propósito, como a gente encontrar, tá? Cara, o nome da pesquisa tá aí, quem quiser procurar, procura lá. Ele fez a maior pesquisa sobre propósito que já foi feita. Beleza? Vamos lá. Opa! Então, o que ele pegou? Ele pegou toda a literatura mundial dos últimos 200 anos e procurou o termo propósito de vida. E ele descobriu que nos últimos 40 anos o termo teve um crescimento exponencial em aparições na literatura mundial. Beleza? Então, aqui está o gráfico da pesquisa dele na literatura acadêmica e popular desde 1800. Que era que não importava muito, ele, conforme o passar dos anos, aí até chegar aí nos anos 2000, teve um mega crescimento. Bom, na revista Exame, um tempo atrás, disse que o interesse por propósito cresceu em pesquisas no Google de 25 para 100. Tá? O que é o 25 para 100? Tá? 25 era a nota de pesquisa que tinha o máximo. Quando muita gente pesquisa uma coisa, ele chega na nota 100. Aí ele vai intercalando. Aí, Márcio Antônio, beleza, tamo junto. 100 é a nota máxima, que significa que tem muita gente procurando o termo ao mesmo tempo. Tá? Aí o que eu fiz? Rodriguinho entrou lá no Google Trends e começou a pesquisar sobre propósito. Todo mundo pode fazer isso, tá, gente?
Só entrar lá no Google e procurar Google Trends e dá para procurar qualquer termo que vocês querem. Vocês vão entender o quanto ele está sendo procurado na internet ou não. Eu entrei lá no Google Trends, acessei o Google Trends e botei propósito no Brasil, só quero saber só do Brasil. De 2004, por que de 2004? Que é quando eles começaram a contar os dados. Até hoje. Gente, olha o crescimento da pesquisa sobre propósito só no Brasil. E aí, gente, vocês estão vendo uma setinha vermelha ali? Aquela setinha vermelha é quando começou a pandemia no Brasil. Quando começou a pandemia no Brasil, a gente começou a... Caramba, agora que eu tô aqui em casa um tempão, pô, tô pensando qual é o meu propósito. Puxa vida, por que eu ia para aquele trabalho todo dia? Eu pegava o ônibus, o metrô, às vezes o ônibus e o metrô. A gente começou a se questionar muito essas coisas. Então, assim, pô, teve um mega crescimento, chegou na nota 100. E olha só, quando a gente procura por propósito, aí eu peguei lá as regiões que mais procuraram. A gente vê que elas estão mais no norte e nordeste. As pessoas do norte e nordeste começaram a se questionar mais. Peraí, qual é o meu propósito? Tudo bem. Só que o termo lá da pesquisa do Gabriel Grant é propósito de vida. Ó, o termo propósito de vida teve um quê? Um aumento repentino de pesquisas. Voltei no Google Trends e botei o quê? Propósito de vida. De 2004 até hoje. De novo ali, ó. A setinha que marca o início da pandemia no Brasil. A gente começou a se questionar, mas caramba, qual é o meu propósito de vida na verdade, né? Isso tudo na internet, tá? Pessoa que abre o seu navegador no Google e pesquisa lá, propósito de vida. Só que uma coisa que a gente nem sempre para pensar é que hoje muitas pessoas têm como ferramenta de pesquisa não a web, não o Google, mas o YouTube. As pessoas já abrem o YouTube como se fosse o Google. Então elas abrem lá, YouTube. E colocam lá. Propósito, eu pesquei também lá. Pesquisa do YouTube. Tá vendo ali em vermelhinho? Ó, pesquisa do YouTube. Olha que quase não tinha pesquisa sobre isso aí. Começou a pandemia, explodiu o termo. E aí, no YouTube... será que eu caí? Será que eu tô aqui? Tô bem? Tô bem, né? Achei que tinha caído. Quando as pesquisas são no YouTube, ela tá bem espalhada pelo Brasil. Tem lá o Rio de Janeiro, Distrito Federal, Alagoas, Rio Grande do Sul lá embaixo, Paramos lá em cima. Então, assim, ó, a pesquisa no YouTube, ela tá bem espalhada pelo Brasil. Bom, Rodrigo, já entendemos que a busca pelo propósito de vida, ela tá super relevante na sociedade, super forte. Aqui, ó, o Denver Gomes está dizendo que o YouTube é quase uma enciclopédia. Denver, hoje em dia, as pessoas vão muito no YouTube como a sua ferramenta de pesquisa. Eu quero saber uma coisa, sei lá, como fazer um bolo. O cara não vai, cara, abre o Google e às vezes está lá. Junte, não sei o que, tem que ler todo, sei lá, a receita desse tamanho. Cara, liga no YouTube, dá play, deixa rolando aqui, fica ouvindo e fica fazendo outra coisa. Entendeu? Vou começar a fazer esse bolo aqui. Tá? Vou ver como é que eu limpo o filtro do ar-condicionado. O YouTube se tornou referência em pesquisa, tá, gente? Bom, agora que a gente entendeu que propósito teve um aumento muito grande em buscas no Brasil e no mundo, vamos começar a ver o que não é propósito. Rodrigo, por que você vai começar dizendo o que não é propósito? Aqui a galera ainda está me adicionando no LinkedIn aqui, tá gostando, galera? Por que eu começo com o que não é propósito? Porque quando eu excluo o que não é, isso não vale só para propósito, a gente vai com um monte de coisa para as pesquisas de vocês, TCC, sei lá o que vocês estão fazendo aí. Quando você exclui o que não é, fica mais fácil a gente entender o que é. O que não é propósito, na verdade? Vamos lá. Trabalho. Trabalho não é propósito de ninguém. Tá? Existem alguns indicativos, aí está nesse livro, Encontre o Seu Porquê,
que indicam quando eu vejo que o meu trabalho tem propósito, não que o meu trabalho é propósito. Vamos lá. Primeiro, se sentir realizado com o trabalho que faz. Caramba, me sinto realizado, eu gosto do meu trabalho, é muito legal, eu realizo coisas. Acordar inspirado para ir trabalhar. Gente, acordar inspirado, deixa eu me arrumar aqui nessa cadeira, não significa que na segunda-feira, fria, você vai pular da cama, super empolgado, eita, vou trabalhar agora segunda-feira, estou feliz pra caramba. Bom, é normal acordar com preguiça. Pô, eu queria ficar dormindo só mais um pouquinho aqui, ó. Mas 2 horinhas já tava bom. Pô, 2 horinhas, né, gente? 10 minutinhos aqui, já tá bom. Tem nada a ver com isso. Isso é normal. Preguiça é normal. Tem um vídeo, vocês vão procurar lá no YouTube depois, do Dr. Drauzio Varela dizendo isso. Que até hoje ele não conheceu uma pessoa que na segunda-feira acorda, pula a cama e diz, eita, agora eu vou trabalhar, vai ser bom pra caramba. Eita, tô super motivado. Não, é normal a gente ter preguiça de levantar. Mas sentir inspirado para ir trabalhar, tá? Quando voltar, e aí o livro foi escrito pré-pandemia, né? Quando fala voltar para casa, né? Ou só fechar a sua estação de trabalho, sentir que contribuiu com alguma coisa maior do que a própria pessoa. Eu trabalhei hoje muito mais do que simplesmente para receber o meu trabalho. Eu recebi o meu salário. Eu trabalhei para conquistar alguma coisa, para desenvolver um produto, uma ideia, alguma coisa. Eu contribuí. Tem uma sensação boa, tá? Se você tem algum desses tópicos aqui, você com certeza já está mais encaminhado na direção do seu propósito relacionado ao seu trabalho. Rodrigo, eu não consigo trabalhar com o meu propósito. O que acontece? E agora? Se eu não me sinto engajado com isso tudo? Tudo bem, tudo bem. Você é uma pessoa totalmente normal, não tem problema nenhum. Uma pesquisa recente da Gallup, que é um instituto de pesquisa, me perguntou para as pessoas o quanto eu me sinto engajado com o meu trabalho, pessoas do mundo inteiro. Tá? E só 15% das pessoas se sentem realmente engajadas com o seu trabalho. Só que número chega a ser esmagador as pessoas que não se sentem engajadas com o trabalho, né? Não tem nenhum problema nisso, tá, gente? Às vezes, o trabalho ele é só uma fonte de renda para que depois do expediente você atinja o seu propósito de alguma outra forma. Isso é super normal. As pessoas têm muita dificuldade em pensar isso. Tá? Às vezes, assim, então, eu tenho que trabalhar com o meu propósito. Não, às vezes não é assim que funciona. Às vezes o trabalho é a fonte de renda para que você faça outras coisas que estejam conectadas com o seu propósito. Vamos ver, aqui, ó. Uma outra pesquisa, essa da McKinsey, ela diz que o quanto as pessoas veem significado no seu trabalho. A média global é de 5,5 de 0 a 10. Tá? No Brasil, a média ficou 4,5. A gente está abaixo da média global. Outra coisa, que não é propósito, é profissão. A profissão de vocês não é o propósito de vocês. A profissão é uma forma que vocês vão ter de manifestar o seu propósito. Tá? Enquanto o trabalho é a ferramenta, e ela pode ou não ser essa ferramenta, tá? A profissão é a forma pela qual você manifesta o seu propósito. Vou falar um pouquinho mais sobre isso lá adiante. A gente sempre pergunta para a criança, e aí, criancinha, o que você quer ser quando crescer? A criança precisa responder uma coisa. Ela entende que ela precisa responder uma coisa. Ah, eu vou ser bombeiro. Eu vou ser médico. Se a gente parar de fazer essa pergunta e perguntar o que você quer fazer quando crescer, o que você quer realizar quando crescer, as respostas vão ser muito melhores. A pessoa pode dizer assim, ó, eu quero cuidar de pessoas. Eu quero cuidar de pessoas. O que isso pode significar? Pode ser física, nutrição, pode significar uma gama de coisas que não só aquela pergunta direta, eu quero ser médico. Vamos lá, dinheiro também não é propósito, tá, gente? Seu objetivo
pode ser o dinheiro. O meu objetivo é ficar rico. Beleza, então o objetivo, o propósito é outra coisa completamente diferente. A gente tem aí 3 super ricos, pessoas super nerds, Amazon, no meio super popular, polêmico Elon Musk, que comprou o Twitter, dono da Tesla, e mais à sua direita o Bill Gates, que era até então o fundador da Microsoft. Né? Por que esses caras estão aí? Eles têm, quando a gente para isso, esses caras eles têm um propósito muito bem definido. E, gente, propósito é uma coisa que pode mudar com o tempo. Tá? Eu não estou vendo perguntas no chat nem no Q&A lá, hein? Vão mandando suas perguntinhas, suas considerações, vocês sabem que eu vou lendo. Jeff Bezos, vender tudo para todo mundo em qualquer lugar. Elon Musk. O Elon Musk acredita que nós estamos destruindo o planeta. Um chazinho, que tá frio aqui, precisa umedecer a garganta. Ele quer trabalhar a exploração espacial para que nós tenhamos onde morar quando aqui não dá mais. E o Bill Gates, o Bill Gates, vender a Microsoft. O Bill Gates é exatamente um caso que a gente falou lá sobre trabalho, profissão e dinheiro. O trabalho dele não é mais faz muitos anos, tá, gente? Foi a Microsoft. Microsoft, vamos vender esse negócio da Microsoft para todo mundo, Windows para todo mundo. Se tiver alguém aqui que não está usando o Windows, vai ser uma minoria. Se você não está usando o Windows, manda o que você está usando lá. Só tem 2 opções quase. Apple e Ubuntu. O Alex Lima levantou a mão, Linux, o Alex está usando o Linux, é isso aí, é uma das poucas opções que tem, né? Então ele trabalhou, focadíssimo, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, o objetivo era ganhar dinheiro. E aí quando ele sai da Microsoft, ele funda uma instituição que chama Fundação Melinda e Bill Gates, que busca a cura de doenças que a indústria farmacêutica, que ele acredita que a indústria farmacêutica não está dando tanta ênfase. Por quê? Porque ela vende os remédios. Então, a instituição dele busca a cura. O propósito dele é curar doenças. Simples. O Bill Gates é o melhor caso para a gente ver tudo o que a gente viu antes. Tá? O Jeff Bezos, ele tem uma frase que ele diz assim: eu procuro funcionários que se sintam motivados como se fosse o primeiro dia de trabalho. Ninguém vê tanto propósito no trabalho quanto no primeiro dia. No primeiro dia tudo é lindo, maravilhoso. Nossa, é isso, me sinto realizado, que propósito lindo. Quando chega no final do primeiro ano, diz assim, gente, pelo amor de Deus, férias, porque eu não aguento mais isso. A história muda. Vamos lá. Tem a Universidade de Yale, ela tem um curso que chama The Science of Wellbeing, que é a ciência do bem-estar, tá? E eles falam muito sobre essa questão de trabalho, motivação e propósito. A primeira coisa é que ninguém se sente motivado como no primeiro dia para nada, tá? Principalmente com compras, com objetos. Tá? Então, assim, sei lá, essa caneca. Nossa, comprei essa caneca. Que incrível, uma caneca do Cavaleiro do Zodíaco que eu amo. Hoje em dia ela é só uma caneca. Não sinto ela, cara, não tenho aquela motivação mais do que quando eu tive do primeiro dia. Mesma coisa serve com tudo. Se você comprar um carro zero, primeira semana, primeiro mês, isso é incrível, e no dia 32, olha só, meu carro. Coisas maravilhosas são especialmente maravilhosas na primeira vez que acontecem. Por isso que é muito difícil manter essa visão do Jeff Bezos de que eu vou ser o tempo inteiro motivado com o meu propósito, tá? Rodrigo, você é formado em psicologia? Não, não sou formado em psicologia. Eu tenho pós-graduação em ciências do movimento e do corpo humano, beleza? E tenho uma escola de educação corporativa que estuda esses temas. Vamos lá.
Deixa de ser pede a graça. Geralmente é assim, exatamente, Isabela. Uma coisa que a gente quer muito naquele momento, depois ela acaba se tornando uma coisa comum. O que nos faz acordar toda segunda motivados e alegres com o que fazemos é o nosso propósito. Esse é um diferencial quando a gente consegue trabalhar com propósito. Acordar, tipo, caramba, agora vai ser bom, segunda-feira, dia de trabalho, sexta-feira, eu quero trabalhar sexta-feira, tudo que der, não sextou. Seguir com isso, tá? Bom, a gente já falou o que não é propósito, então a gente pegou 3 temas básicos que não é propósito, não pode perder isso de vista, tá? Dinheiro é objetivo. Profissão. Profissão é o quê? É forma e trabalho é ferramenta. Vamos lá. Rodrigo, afinal, o que é propósito? Bom, vamos trazer algumas pessoas que falam sobre isso, tá? O Cortella, para quem não conhece, o maior filósofo do Brasil, ele diz que uma vida com propósito é aquela onde eu entendo o que eu faço e por que eu faço. Eu acordo toda segunda de manhã, por isso eu quero fazer isso. Entender por que nós fazemos o que fazemos, além da obrigação de, sei lá, bater o ponto, tá, gente? Vamos lá. Propósito é ter clareza em entender o sentido do que fazer, do para que fazemos o que fazemos. Falando a mesma coisa que o Cortella, tá? É entender por que a gente faz o que a gente faz. Bom, quando a gente passa para a filosofia oriental, aí tem a questão do Ikigai, tá? Que é uma coisa... O Ikigai é o propósito oriental, ele é muito mais complexo, tá? Mas se separa em 2 partes, que é o Iki, que é o viver, e o Gai é a razão de viver. Vamos lá. Então, é um motivo que faz as pessoas acordarem todos os dias. Isso é o Ikigai. Quem quiser ver um documentário muito legal sobre Ikigai, tem na Netflix Jiro Dreams of Sushi. É um documentário sobre uma pessoa que o Ikigai de vida dele era fazer o melhor sushi do mundo. E ele conseguiu. É considerado o melhor sushi man do mundo. Está lá na Netflix, Jiro Dreams of Sushi. Nem sei se pronuncia assim, tá? Deve ser. O Ikigai é composto por todo esse gráfico que vocês estão vendo aqui à esquerda. E você vê que ele está só lá no meio. Você tem que passar por um monte de coisa para entender o seu Ikigai. Mas o seu propósito também, ele vai passar por um monte de coisas. O que você ama fazer? O que você é bom em fazer? O que você pode ser pago para fazer? O que é bom para o mundo? Aí junta talento, profissão, paixão, missão, Ikigai. Com propósito é bem parecido, tá, gente? Vamos lá. Primeira vez que a gente escuta, que a humanidade escuta uma frase relacionada a propósito, é do Aristóteles. Ele diz que propósito é onde as necessidades do mundo, então, necessidades do mundo, o que o mundo está precisando, e o seu talento se cruzam. Aí está a sua vocação, que é, que ele está falando, na verdade, do seu propósito. A gente está assim, o que o mundo precisa e qual é o meu talento. Estou trazendo várias referências aqui para vocês irem pesquisando aí depois, tá, gente? Seu propósito tem muito a ver com ajudar as pessoas, cara, esse livro é super bom, a não passarem pelo sofrimento que você passou. Se a gente começar a pensar bem, várias pessoas que a gente sabe que tem um propósito de vida muito forte, muito marcado, muito relevante, eles têm essa pegada, tá? E eu não quero que as pessoas passem pelo que eu passei. Eita, gente, eu tô falando há 30 minutos? Bom, alguém tem alguma pergunta para deixar no chat aí? Uma ótima hora é agora. Vamos lá, deixa eu abrir o Q&A aqui. Não tem perguntas. No chat também não tem perguntas, então vou seguir. Vamos lá. Qual é o meu propósito, no final dos contos? Bom, quando a gente falar sobre pessoas é um pouco mais difícil. Vou começar, a gente vai falar sobre pessoas, vou começar um pouquinho com personagens da ficção aqui, tá? O que a gente é mais fácil olhar personagens da ficção quando a gente estuda essas coisas? E a psicologia faz muito isso, né? Faz muito leitura de cenário de personagem para entender motivação, o que faz, o que faz, o que não faz. Porque os personagens, com frequência, eles têm umas linhas muito marcadinhas, assim, né? Cara, é isso o tempo inteiro. Na vida real, a gente é mais assim. Os personagens são mais uma linha reta, né? Então, isso aqui 4 personagens.
teoricamente conhecidos aí do grande público. A gente vai tentar entender um pouquinho do propósito de cada um, tá? O que a gente não pode esquecer quando a gente for analisar esses personagens? Necessidades do mundo, necessidades do mundo, tá? Seu talento, a sua habilidade pessoal, então mundo, talento e ajudar as pessoas. Beleza? Foi isso que a gente viu lá. Esse aqui, para quem não conhece, é o Magneto. Ora ele é vilão, ora ele é bonzinho. Ele faz parte ali do universo da Marvel, dos X-Men, os mutantes, tá? E às vezes as pessoas acham que o Magneto, ele é um cara que simplesmente quer exterminar os humanos em detrimento dos mutantes. Não é bem assim. Magneto era uma criança que ele viveu, ele já estava vivo na época da Segunda Guerra Mundial. Ele viveu num campo de concentração. Ele é um judeu que viveu num campo de concentração. Aí o que que acontece? O medo dele, na verdade, é que a humanidade faça com os mutantes o que os nazistas fizeram com os judeus. Então esse é o propósito dele. Que nenhum mutante passe pelo que ele passou. Ponto. Homem-Aranha. Homem-Aranha, eu vou botar já os dois aqui. Ó. Homem-Aranha e Batman. Vocês estão vendo os dois caras aí. Eles têm um propósito muito parecido. Tá? Os dois... vamos lá, vou falar só do Homem-Aranha primeiro. Homem-Aranha, por uma atitude que ele não executou, então ele, em um momento ele não segurou um bandido, esse bandido depois vai lá e mata o tio dele. Ele não quer que ninguém passe pelo que ele passou. Então, assim, necessidades do mundo. Tem uma criminalidade grande em Nova York, nos quadrinhos, tem um monte de bandido. Ele tem um superpoder. Vou tentar que ninguém mais passe pelo que eu passei. Por que eu disse que ele é muito parecido com Batman? É a mesma pegada. Batman, molequinho, foi lá, chorou, os pais saíram do cinema, entrou numa vela escura, o assaltante assassinou os pais do Batman. Bom, agora eu vou ser o Batman, agora eu não quero mais que ninguém passe pelo que eu passei, eu vou combater o crime. E o Thanos ficou conhecidíssimo, agora aí, Marvel, Guerra Infinita, Ultimato, um monte de gente começou a conhecer o Thanos. Thanos queria exterminar lá metade dos seres vivos do universo. Nos quadrinhos era um pouquinho diferente, vamos falar só de cinema, tá? Se você não for de quadrinhos aí, desculpa, eu sei que a história é um pouquinho diferente. Bom, quando a gente vai lá no filme onde está o Tony Stark, lá no planeta do Thanos, então, pô, isso aqui era lindo, e aí a gente ficou sem água, ficou sem comida, a gente começou a passar fome, o planeta começou a ficar destruído, ficou só isso aqui, ó. Contou a história dele, ó. Meu mundo, o mundo dele foi para um caminho muito parecido com o que está indo o nosso. Qual é o propósito do Thanos? Não é matar metade das pessoas do universo. Tem uma pegada de sustentabilidade. E aqui, gente, por favor, a gente não está fazendo nenhum julgamento de certo ou errado, tá? A gente está só analisando os personagens. Cara, ele quer que quem fique vivo tenha uma vida melhor. Que não aconteça com os outros planetas que aconteceu com o dele. Vamos ver aqui, o Alex Lima disse. Rodrigo, o Homem-Aranha tentava, de certa forma, fugir da responsabilidade do seu poder. Exatamente. Naquele momento, ele queria fugir da responsabilidade de ter o poder. E aí acabou acontecendo o que aconteceu. Pô, agora não dá mais. Eu sou culpado disso. Necessidades do mundo e as suas habilidades. Instituições, Rodrigo, instituições têm propósito? Instituições têm propósito, sim. A Amazon vender tudo para todo mundo, pelo menor preço possível, em qualquer lugar do mundo. X-Men, os mutantes, qual é o propósito deles? É proteger os outros mutantes. No mínimo da ideia, tá? Proteger os outros mutantes. Star Wars, qual é o princípio ali da Aliança Rebelde? Combater lá a tirania do Imperador Palpatine, acabar com o Império. Simples. Não Império, democracia.
Super simples. Instituições têm propósito, empresas têm propósito. Quando você for chegar lá numa empresa que você se candidatar a trabalhar, você pode buscar entender quais são. Claro, não vai estar escrito assim, propósito da empresa. Não, qual é a missão dessa empresa, os valores? Isso está lá em algum lugar. Toda empresa tem missão e valores, tá? Lembra que eu falei lá no começo? Se a gente perguntar para uma criança o que ela quer ser quando crescer, ela vai se sentir obrigada a dizer o nome de uma profissão, mas se a gente perguntar para ela o que ela quer fazer quando crescer, o que ela quer realizar, talvez ela venha com outros insights e a gente começa a ver que são coisas completamente diferentes. É isso aí. Sabe? Sei lá, eu gosto de cuidar de pessoas. Pô, tem tantas formas para cuidar de pessoa, sabe? Cuidador de idoso, uma coisa que cada vez mais vai ser mais popular, sabe? É uma profissão do futuro. É uma profissão do futuro, gente. Eu faço uma parte de profissões do futuro. Chama Walk and Talk. É o andar e caminhar, que é a pessoa que acompanha pessoas já de idade avançada. É uma forma de cuidar. Enfermagem, educação física, nutrição, tudo é uma forma. A área da saúde está relacionada muito a cuidar de pessoas. Pergunta para a criança não vai dizer, eu quero ser nutricionista, nem sabe ainda direito isso, eu quero ser médico. Mas será que é bem isso? Mas a gente cresce com essa coisa do que você quer ser quando crescer. Né? Pensar na profissão de cozinheiro, tem umas pesquisas que mostram que pessoas que que se relacionam muito com a culinária, na verdade, elas têm essa vontade de fazer com que a outra pessoa se sinta bem. E a gente tem níveis de satisfação com o trabalho muito maiores de pessoas que trabalham em bandejão, em lugares públicos, em lugares humildes, que quem trabalha num grande restaurante. Muitas vezes as pessoas que trabalham num grande restaurante, numa grande franquia, numa coisa assim, num outro turno fazem trabalho social, que é a forma de ganhar dinheirinho, que é bem legal, para depois fazer o seu trabalho social. Por quê? Levar conforto para as pessoas, o alimento ele é um carinho interno, né, gente? Poxa, sabe, tem uma coisa, não só o ato de se alimentar por fome, isso é péssimo, óbvio, claro, né? Mas, tipo, nossa, isso me lembra uma coisa que eu comia com a minha avó, que eu comia com a minha mãe, com meu pai, meus falecidos, sei lá, alguma coisa assim. Mas você pode me dizer simplesmente o seguinte, Rodrigo, eu só quero ter sucesso. Tudo bem. Qual é o preço desse sucesso? Tá? Então, não é o sucesso que traz a felicidade, mas a felicidade, tá feliz com o que está fazendo, cria condições para que você seja uma pessoa bem-sucedida. Essa pergunta aqui, ó, do Alex também. Rodrigo, um propósito pode ser algo que traga mal-estar, até mesmo gerar infelicidade de uma forma individual, coletiva. Olha, aí, Alex, a gente entra num campo do julgamento, tá? Lembra que ali, quando eu falei de personagens de histórias em quadrinhos, a gente estudou dois vilões, tá? Mas a gente estudou só o propósito deles, o que ele queria, na verdade, tá? Tinha uma visão distorcida de que aquilo era certo? Tinha uma visão distorcida de que aquilo era certo, tá? Mas tinha um propósito bem definido. Não conheço, a gente tem aí grandes figuras que tinham como propósito fazer mal para os outros. Existe o mal indireto, tá? Se a gente fala da Amazon, pô, gente, eu não sou ninguém para falar, eu sou fã da Amazon, tá? Me vende pelo mais barato possível, sabe? Mas a gente sabe que a Amazon prejudicou vários negócios pequenos de livrarias. Muitas livrarias do Brasil fecharam por causa da Amazon, sabe? Isso é de propósito? Não, não é de propósito, sabe? É uma consequência daquilo ali. Então é isso que tem que pensar, sabe? Eu não acredito em ninguém que tenha o propósito de fazer o mal direto para alguém, sabe? Às vezes as coisas podem acontecer em consequência disso. Tá aí, claro, também tem as pessoas, sei lá, mau caráter que faz por maldade mesmo, sei lá,
rouba dinheiro do hospital, qualquer outra coisa, assim, que sabe que vai causar dano para outras pessoas. Mas eu acho que daí isso não está relacionado a propósito, tá? Está relacionado a outras coisas, sei lá, ganância, poder e outras paradas, tá? Rodrigo, como eu encontro o meu trabalho? Exato, tudo perfeito, Alex, é isso aí. Levando em consideração as grandes corporações, como a própria Amazon, as Aras, trabalho análogo, a escravidão, papapá. Gente, um tempo atrás, a Apple teve que rever todos os processos de peças que vinham da China, porque tinha uma mega questão das pessoas terem jornadas de trabalho quase escravas na China. Ninguém deixa de comprar iPhone por causa disso. Então, tem vários meandros essa história, tá? Rodrigo, como eu encontro o meu propósito? As pessoas acham que eu vou dar a fórmula mágica. Você faz isso, você trabalha com isso, você pega no que você é bom e você vai ter o resultado. Mas, na verdade, está mais parecido com não é isso aqui, não é desse jeito que vocês vão achar o propósito, está mais relacionado a isso aqui. Sobre ligar os pontos das coisas que vocês gostam, que vocês são bons, e é isso que a gente faz por meio de perguntas, tá, gente? Então, vamos lá. Cada pergunta é um ponto que você vai conectando a muitos outros pontos que você vai juntando na sua vida, tá? Então, eu tenho algumas perguntas que ajudam a encontrar o seu propósito, tá? Vamos lá. Primeiro, o que te motiva a continuar a aprender e estudando? Além da vontade, sei lá, pô, eu vou fazer um bacharelado, vou fazer uma pós-graduação, um MBA, um mestrado, assim, tipo, porque no final das contas eu quero dizer que eu fiz um MBA, uma pós, sei lá. Mas o que te motiva de verdade a continuar estudando? Sabe? O que você gosta de estudar? Básico, tá? Gente, vamos lá. Peraí, voltei aqui. O que te motiva a aprender a estudar? A gente tem universidade. Alguém aqui faz a universidade de matemática? Se tiver, manda um rei no chat. Gente, universidade de matemática. Engenharia, que tem bastante matemática. Tá? Engenharia, eu sei que tem gente. Matemática mesmo. Universidade de matemática. Eu, cara, não sou bom em matemática. Com certeza não me motivo para estudar mais matemática. Mas tem muita gente que estuda matemática. Adora matemática. Tá? Vamos achar um monte de problema, um monte de solução com matemática. Acredito que está certo, é isso mesmo. Eles se sentem motivados a continuar estudando matemática. Por quê? Sabe? Engenharia elétrica aí, ó. Engenharia também. Pô, engenharia tem matemática pra caramba. Maeres, engenharia elétrica, PUC Contagem. O que te motiva a acordar todas as manhãs? É aquilo que eu falei antes, tá, gente? Não é não ter preguiça de acordar. Isso é normal. O que te motiva de manhã? Ei, vamos embora. Começou, agora vamos começar a trabalhar. Isso aí, vamos fazer acontecer. Quais assuntos você conversa e não vê o tempo passar? Se amanhã fui lá para conhecer a galera da Unicarioca, fui conhecer o pessoal da PUC Minas. A gente vai sentar para conversar lá no bar que tem na saída da universidade. Toda universidade tem um bar perto. Em qualquer lugar do Brasil. O que a gente vai começar a conversar e não vai ver o tempo passar? Que assunto vai ser esse? Que assunto você começa a conversar com alguém e diz, eita, nossa, passou 2 horas, nem vi. Tá? Vamos lá, o que a Lucrécia falou. Que motiva estudar ser uma pessoa melhor e útil à sociedade? Curso de administração, PUC São Gabriel. Lucrécia, hey, PUC São Gabriel, beleza. Que conversa é essa que a gente vai ter que o tempo vai passar, a gente não vai notar? Essa é importantíssima. Quando eu não estiver mais aqui nesta vida, que legado eu quero deixar para as pessoas que fiquem aqui? Qual o legado que eu vou deixar para o mundo? Nossa, eu tenho que deixar um legado para o mundo? Não, gente, não precisa ser um legado para o mundo. Pode ser no seu microverso, na sua sociedade, na sua família, na sua rua, no seu bairro, sei lá. Mas quando eu não estiver mais aqui, o que eu quero que as pessoas falem que eu deixei de legado? O que eu contribuí com a sociedade? O que eu contribuí com as outras pessoas? Tá? Então, essas duas pessoas super famosas aqui, a Malala, tá? Ela fala, e aí, legado que a pessoa vai deixar para o mundo. Tá? Eu quero ser lembrada como uma menina que não baixou a cabeça.
Tá aí. Simples. Direto. Nelson Mandela. Nós podemos mudar o mundo e torná-lo um lugar melhor. Está em suas mãos fazer a diferença. Esses caras, o legado que vai deixar para o mundo. Vamos lá. Esse slide já passou, prof. Que sentido eu quero dar para a minha existência? O que eu quero fazer dia após dia que faça sentido? Ensinar. Quem da engenharia aí, sei lá, engenhariar, esse também existe, né? E calcular e fazer engenharia de coisas. Só quero construir coisas incríveis. Quero construir um sistema que leve a água lá no sertão onde não tem. Que sentido eu quero dar para minha existência? No final das contas, o que eu quero que fique disso tudo? Eita. Como você utiliza e segue as suas paixões? O que você é apaixonado? Rodrigo, sou apaixonado por matemática, leio todos os livros, adoro fazer contas difíceis. Pô, meu hobby, meu amor é matemática. Sabe? Tá bom. Como você utiliza essa matemática para contribuir com as pessoas ao mundo ao seu redor? Sou fera em matemática, gosto de ensinar, Rodrigo, mas não vou trabalhar na escola. Sei lá, eu sou engenheiro num outro negócio lá. Mas, no final de semana, eu ajudo crianças que têm dificuldade com matemática na escola. Tchim, joia! Sabe? Como é que eu uso isso que eu sou bom para contribuir com o mundo no meu redor? O que eu faço para deixar o mundo melhor do que eu encontrei? Rodrigo, eu ainda não encontrei meu propósito, pode ficar tranquilo, não tem problema nenhum, isso é super comum, tá? O Viktor Frankl, o Viktor Frankl é um cara que também esteve num campo de concentração, um judeu que ficou num campo de concentração nazista, uma das maiores referências em estudo de propósito. Ele diz que quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Então, quando vocês souberem o que vocês querem fazer, vocês enfrentam qualquer dificuldade, inclusive levantar na segunda de manhã com um dia super frio. Gente, mais perguntinhas? Sem mais perguntas, estamos chegando aqui nos últimos minutinhos do nosso encontro. Não esqueça, se você gostou de alguma coisa que eu falei, dê um print, quer deixar um depoimento lá no seu Stories, me marca a sua universidade, PUC Minas, PUC São Gabriel, como é que é? Unicarioca, põe lá, me marca para eu poder repostar vocês, marca a sua universidade para a universidade saber que isso foi um momento legal. Gente, quem quiser entrar em contato comigo, um único link, tem um monte de coisa lá, tá? Meu Linktree/Seubac. Entra lá, tem download, tem evento, tem várias coisas que eu estou fazendo. Rodrigo, não vou deixar minha pergunta aqui, mas eu quero depois voltar contigo e fazer uma pergunta sobre propósito. Entra lá, acha a rede social melhor para fazer isso e respondo todo mundo. Gente, eu sempre respondo todo mundo que me procura nas redes sociais. Gente, então, como não tem mais perguntas, a gente vai chegando no final dessa live da Simplicity para as universidades. Quero agradecer todo mundo. Por mim, daria um print na apresentação inteira. Excelente. Pô, Flávio, valeu, obrigado. Eu vou dar um print. Isso aí, ó. Muito obrigado, gente. Valeu. Ah, olha só que legal isso aqui que uma pessoa falou aqui, ó. Como é que é? Carmen, não tem perguntas porque eu ainda tenho que digerir isso tudo. Na universidade tinha uma coisa que eu falava, não é uma frase minha, muita gente diz isso, tá? Que é o seguinte, o professor falava assim, botava o negócio para trás, explicava, perguntas? Eu sempre tinha comigo o negócio seguinte, ó, não tem perguntas. Mas é porque eu acho que eu ainda tenho muito para pensar, para começar a fazer as perguntas. Eu preciso aprender mais para começar a fazer as perguntas. Eu acho que é por aí. A gente tem que pegar e estudar bastante. Gente, propósito é sobre ligar pontos, sobre conectar várias coisas da vida de vocês, aí vocês encontram propósito. Certo, galera? Um abraço para todo mundo, um abraço a toda a galera da Unicarioca, o Alex Lima está dizendo ali, um abraço a todo mundo da galera da Unicarioca. Amanhã, acordar, teremos muitas perguntas, aí me escreve as perguntas. Galera, vou encerrando a live, valeu todo mundo, até mais e até a próxima live. Tchau, tchau, Rodrigo!